Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos resolver questões utilizando os vetores. Então bora lá para a aula. Bom galera, eu estou aqui no NEPS Academy e eu achei uma questão aqui muito interessante chamada campo minado. Inclusive ela já está cadastrada no Cendit, tá certo? Então, Leonardo é um garoto fascinado por jogos de tabuleiro. Nas férias de janeiro, ele aprendeu um jogo chamado Campo Minado, que é jogado em um tabuleiro com N células dispostas na horizontal. O objetivo desse jogo é determinar para cada célula do tabuleiro o número de minas explosivas nos arredores da mesma, que são a própria célula e as células imediatamente vizinhas à direita e à esquerda, caso estas existam. Por exemplo, a figura abaixo ilustra uma possível configuração de um tabuleiro com 5 células. Então, a gente tem aqui um tabuleiro, né, 5 células, sendo que na célula, né, 2, 3 e 5 a gente tem uma mina, né? Lembrando, gente, que aqui quando a gente está falando aqui na vida real, normalmente as células começam com 1, né? Então, célula 1, célula 2, célula 3, célula 4, célula 5. Como nós estamos falando de vetores, na maioria das linguagens de programação, os vetores começam na posição 0. A primeira célula não possui nenhuma mina explosiva, mas é vizinha de uma célula que possui uma mina explosiva. Nos arredores da segunda célula, temos duas minas, e o mesmo acontece para a terceira e quarta células. A quinta célula só tem uma mina explosiva em seus arredores. A próxima figura ilustra a resposta para esse caso. Então, ó, na primeira célula, a gente tem uma mina ao redor, né? Essa célula aqui, a primeira célula, não tem nenhuma mina, nem à esquerda, mas tem uma mina à direita, né? E a gente vai fazendo isso sucessivamente, né? Então, perceba que a gente vai caminhar aqui no nosso vetor e vamos verificar a quantidade de minas que possui ao redor, tá certo? Então, na célula 2 aqui, ó, eu não tenho nenhuma mina à esquerda, tem uma mina à direita e tem uma mina na própria célula, né? Por isso, aqui ficou duas minas, né? Na terceira célula, né, a gente tem uma mina à esquerda, nenhuma à direita e uma mina na própria célula. Por isso aqui a gente tem duas também, certo? E aí a gente vai fazendo, né, para todo o vetor. Leonardo sabe que você participa da OBI, Olimpíada Brasileira de Informática, e resolveu lhe pedir para escrever um programa de computador que, dado um tabuleiro, imprima o número de minas na vizinhança de cada posição. Assim, ele poderá conferir as centenas de tabuleiro que resolveu durante as férias. Entrada. A primeira linha da entrada contém um inteiro N, indicando o número de células no tabuleiro. O tabuleiro é dado nas próximas N linhas. A iésima linha seguinte contém 0 se não existe mina na iésima célula do tabuleiro e 1 se existe uma mina na iésima célula do tabuleiro. Saída. A saída é composta por N linhas. A iésima linha da saída contém o número de minas explosivas aos arredores da iésima célula do tabuleiro, né? Bem simples, gente. Então, aqui a entrada a gente vai ter uma linha que vai indicar quantidade de células que o nosso jogo de tabuleiro tem. Tá? Depois, vou ter N linhas seguintes, né, que vão dizer exatamente a quantidade de minas que tem em cada uma daquelas células, né, onde tem mina e onde não tem. Ó. Eu percebo que a entrada aqui vai ser sempre 0 ou 1. Tá? 0 quando não tem mina, 1 quando tem mina. E a saída vai ser exatamente, ó, para cada célula, quantas minas ao redor daquela célula a gente vai ter, certo? Bom, pessoal, não sei se todos sabem, mas antigamente no Windows existia um joguinho Campo Minado que a lógica da gente jogar ele era exatamente assim, tá? E é curioso porque eu demorei muito tempo para descobrir isso, eu saía clicando lá nos quadradinhos aleatoriamente e ficava, meu Deus, como é que esse jogo funciona, né? E aí, quando eu descobri, né, a lógica do jogo, né, a minha mente fez, né, agora tudo faz sentido, né? Muito legal. Então, galera, vamos voltar aqui para a resolução da nossa questão de campo minado. No final da aula, se der tempo, a gente joga um pouquinho, hein? Então, gente, eu estou aqui com o Visual Studio Code aberto. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo e vou salvar ele como campo minado.java.
Então, beleza, né? Ele já colocou o public class aqui, campo minado para a gente. Tranquilo, certo? Então, vamos agora, gente, vamos fazer a leitura dos dados, né? Então, a gente está sabendo que a gente vai ter que primeiro ler um valor aqui para saber o tamanho do meu vetor. Se a gente vai ter que ler, a gente vai ter que usar o scanner. E para a gente usar o scanner, a gente tem que importar a partir do pacote java.util.scanner. Vamos agora implementar o método principal. E aqui agora a gente vai declarar, né, uma variável do tipo scanner, né? Então, scanner, o tipo da minha variável. O nome dela vai ser teclado. E eu instancio aqui um novo scanner, passando o system.in como parâmetro aqui, né? Que é a entrada padrão do meu sistema operacional. Beleza, então agora a gente vai fazer a leitura exatamente desse primeiro valor, né? Porque é a partir dessa leitura que a gente vai só depois criar o nosso vetor e guardar vários elementos nele, né? Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo... Vamos ver qual é o tamanho de n aqui, ó. N é até 50, né? Então, cabe no tipo inteiro. Então, int número de células, ou poderia ser n mesmo, né? Enfim, o nome da variável, façam o que vocês acharem melhor, tá? Então, número de células vai ser igual ao teclado.nextInt. Beleza? E a partir de agora, então, aqui a gente vai criar o nosso vetor e vamos guardar valores nele, né? Então, para a gente criar um vetor, né? Então, aqui a gente, um vetor de inteiros. Por que ele é um vetor de inteiros? Porque a gente está vendo aqui que na entrada, ó, só vou ter valores zeros e uns, tá? Então, tem um vetor de inteiros. Vou chamar isso de células. Vai ser igual ao new int e o número de células aqui entre as chaves, né? Então, agora, gente, a gente vai percorrer cada posição do nosso vetor e vamos perguntar se naquela célula tem ou se não tem uma determinada mina, né? Que a gente vai fazer a leitura disso. Então, vamos lá. Então, vou fazer um for int i igual a 0, enquanto o meu i for menor que células.length e mais, né? E agora, para cada célula, a gente vai exatamente fazer a leitura, né? Se aquela célula tem uma mina ou se não tem, né? Então, células na posição i vai receber o teclado.nextInt. Nós vamos fazer agora um outro for, vou até copiar aqui o for aqui de cima, Ctrl C, Ctrl V, onde a gente vai agora imprimir nossas células, o nosso tabuleiro, para ver se a gente realmente está fazendo tudo certinho, tá bom? Então, system.out.println, células na posição i. Certo? Então, vamos executar aqui o nosso código. Eu vou copiar a entrada aqui, ó. Vou copiar. Né? E aí foi que ele imprimiu aqui, ó. Imprimiu exatamente aqui, né? A partir daqui, né? Vamos botar aqui uma separação para ficar mais claro. Beleza, vamos executar agora. Vou copiar e colar lá. Então, copio aqui esse exemplo de entrada, colo. E, ó. Então, a gente está realmente fazendo a leitura certa, né? Na posição 0 do nosso vetor vai ter o número 0. Na posição 1, o número 1. Na posição 2, o número 1 também. E assim sucessivamente, tá? Ou seja, a gente já está conseguindo ler os dados sem nenhum problema. Eu sempre gosto, sempre quando a gente está trabalhando com vetor, principalmente quando a gente está começando ali, não está entendendo bem, eu sempre gosto de colocar esse trecho de código aqui para que a gente possa saber exatamente o que é que tem dentro do nosso vetor, né? Uma outra alternativa seria a gente utilizar o debug, né? Então, poderia, por exemplo, ó, depois de fazer a leitura, eu posso colocar aqui um breakpoint para mim executar o debug, né? E eu vou vir aqui executar, iniciar a depuração. Ó, então ele já carregou aqui. Eu vou colar lá a entrada,
copio a entrada, vou colar aqui no meu terminal, ó. Tá? E a partir disso, ó, a execução do meu programa ela está parada, né? Porque a gente colocou o breakpoint, ó. Então tá aqui, ó, esperando aqui, né? Se a gente vir aqui nesse menuzinho aqui de breakpoint, der um clique aqui com o botão esquerdo do mouse, ó, a gente vai ter todas as nossas variáveis, ó, o número de célula foi igual a 5, e aqui a gente tem exatamente o nosso vetor, ó. E a gente pode clicar aqui nessa setinha, ó, e a gente expande o nosso vetor e a gente sabe exatamente o que é que tem dentro dele, tá? Então, como já disse para vocês, o debug é uma ferramenta muito útil para a gente realmente entender como é que está a execução do nosso programa, né? Então, vou parar aqui o debug, ó, interromper ou Shift F5, tá? E vamos continuar aqui, então, resolvendo o nosso algoritmo. Bom, gente, mais uma vez, existem N maneiras da gente resolver esse problema, tá? Mas eu vou procurar fazer aqui uma mais simples, né? Que a gente só utiliza um único vetor. Mas, enfim, toda solução é válida desde que ela resolva o problema, né? Então, vamos lá. Então, perceba que o que a gente precisa fazer é, dependendo da célula, a gente vai olhar a célula à esquerda e a célula à direita. Só que se for a primeira célula, né, ou a célula zero, a gente não vai olhar os elementos à esquerda, que vai olhar ela e o elemento à direita. E se for a última célula, a gente não vai olhar o elemento à direita, apenas a última célula e o elemento à esquerda. Então, a gente já sabe que a gente vai precisar ter como se fosse mais ou menos dois ifs, né? Se eu estou na posição zero e se eu estou lá na última posição do meu vetor. Então, a gente vai remover aqui esse system.out.println, que a gente já sabe que ele está imprimindo certinho, né? E a gente vai fazer exatamente essa verificação, né? Ó, se i é igual a zero, né? Ou seja, se o i é igual à primeira posição do meu vetor, né? Então eu não vou olhar os elementos à esquerda, né? Então, eu vou apenas olhar a quantidade de células, né, que estão na célula atual e o que estão na célula direita. Eu vou definir aqui uma variável que quantidade de minas, que inicialmente ela vai ser igual a zero, né? E o tipo dela vai ser int. Beleza? Então, ela, sempre que a gente entrar nesse for aqui, ela primeiramente vai receber o valor zero. Né? E aí, se o i for igual a zero, eu vou agora verificar, né? Se, por exemplo, se células na posição i é igual a 1, isso significa que lá tem uma mina. Se lá tem uma mina, o que é que eu faço? Quantidade de minas mais. Agora eu vou verificar se a célula à direita ela possui também uma mina. Se ela possui uma mina, quantidade de minas mais também, certo? Então, se células na posição I mais 1, ou seja, a célula mais à direita, né, se ela também for igual a 1, é porque minha quantidade de minas também vai incrementar, certo? E aí, no final, gente, de todo esse for, né, eu faço aqui um system.out.println e imprime exatamente a quantidade de minas. Tranquilo? Então, vamos ver se é isso que está executando. Lembrando, né, que a gente só fez a verificação para a primeira célula, né? Então, a gente só vai calcular a quantidade de minas para a primeira célula. Então, vamos colocar nosso programa para executar. Então, vamos copiar aqui mais uma vez a entrada. Vamos colar aqui. E vamos ver, ó. Ele imprimiu 1 aqui, né? Que, ou seja, eu tenho uma mina próximo da primeira célula. Vamos ver se essa seria a resposta esperada. É sim, tá? Então, beleza, show de bola, né? Vamos agora fazer os outros exemplos. Então, agora a gente vai fazer a verificação para a última célula do meu vetor, tá? Então, if i é igual. Quem seria a última célula? Seria o células.length mais menos 1, né? O células.length, né, retorna a quantidade de elementos que o nosso vetor células consegue guardar. Mas se a gente quisesse pegar a última posição, seria esse length menos 1. Beleza? Então, se i for igual a células.length menos 1,
então eu só vou analisar os elementos à esquerda e o próprio elemento, a própria célula. Não vou olhar o elemento à direita. Então, ó, vou verificar se a própria célula e o elemento à esquerda. Tá? Então, o elemento à esquerda é o I-1. I-1. Ambos, se eles forem igual a 1, né? Quantidade de minas mais, certo? Poderia colocar esses dois ifs também, né, gente? Um único if, enfim, certo? Realmente que não faz muita diferença. Então, vamos ver se esse nosso trecho de código que a gente adicionou, ele realmente está tratando as últimas células lá, né? Então, vamos colocar nosso programa para executar. Vamos copiar a entrada. Vamos copiar a entrada. A gente já sabe aqui que o último elemento ó, tem que ser 1, né? Saída esperar. Cola aqui, ó, e foi 1 também, né? Não mudou o primeiro elemento. Show de bola. Então, aparentemente, esse nosso trecho de código está correto. Então, gente, se ele não for aqui o primeiro elemento, nem for o último elemento, então a gente vai poder verificar, né, os elementos mais à esquerda e mais à direita. E para a gente fazer isso, a gente também tem que fazer uma verificação. A gente tem que verificar se o nosso i, ele é maior que 0 e o i menor que células.length menos 1, né? Length menos 1. Então, ou seja, ele está ali no intervalo, né? Entre a primeira posição e a última posição. Então, se ele estiver entre, né, a primeira posição e a última posição, a gente vai fazer as 3 verificações possíveis, né? Verificar o elemento anterior, o elemento atual e o elemento posterior, né? O elemento mais à esquerda, né? A célula mais à esquerda, a célula atual e a célula mais à direita, tá? Então, eu vou copiar essa lógica que a gente já tinha implementado. E vamos testar agora o nosso algoritmo, então. Vamos ver se ele está respondendo adequadamente. A gente copia aqui a entrada. Ó, e vamos ver aqui se a saída foi realmente o que a gente estava esperando, né? Então, saída teria que ser 1, 2, 2, 2, 1. Então, 1, 2, 2, 2, 1. Então, para esse primeiro caso de teste, a gente já conseguiu resolver, né? Vamos ver se, para esse segundo caso de teste, o nosso algoritmo também retorna a mesma saída. Ou retorna a saída esperada, né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 2, 1. Vamos ver. 1, 2, 3, 2, 1. Bom, aparentemente, né? Parece que nosso código está certo. Bom, gente, então eu vou jogar essa questão aqui no nosso Sendit. Tá? Então, eu vou colocar aqui Java. Vou copiar o nosso código. Vou colar ele, né? Lembrando que no Sendit, né? A nossa classe principal, ela tem que ser o nome principal. Certo? A gente não vai ter esse system.out.println aqui. Bom, e vamos colocar aqui para executar, vamos ver se vai dar certo. Ó, que ideia brilhante, né? Estou orgulhoso de você. Acertamos a questão, né? Que bacana, tá, pessoal? Então, acertamos aí de primeira, né, no Sendit. E, gente, ó, e o que eu quero que vocês façam, né, como atividade, é exatamente isso. Resolva essa questão, eu vou colocar o link dela aí para vocês, tá? E aí, o que eu quero que vocês enviem para mim no Google Forms, ó, é essa URL aqui, ó. Vocês vão copiar ela e colar, tá certo? Porque aí, dessa forma, eu consigo ver quem é o usuário, se todo mundo está conseguindo, se realmente conseguiram resolver a questão e se não conseguiram, qual é o problema que pode estar acontecendo, certo? Vocês podem vir aqui, ó, na URL aqui, ó, copiar com, ó, clicando, posso selecionar tudo aqui, ó, dando 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, clico com o botão direito e posso vir aqui e copiar. A partir disso eu posso colar ela em qualquer lugar, por exemplo, né, aqui. Tá certo? E aí vocês podem colar essa URL aqui
lá no Google Forms, tá certo? Então, eu vou só remover essa linha aqui, né, que a gente já viu que a gente não precisa dela. E pronto, né? Acho que o nosso algoritmo aí foi finalizado com sucesso, tá certo? Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Fala, galera. Na última aula pediram para a gente tocar um pouquinho de Raul, né? Então eu vou tocar essa aqui para vocês, ó. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Até a próxima.